Metade do oxigênio que respiramos vem do oceano, e essas areias do Saara contêm espinhas de peixe, restos da época em que o Saara era um pântano, não um deserto. Até mesmo as enguias, que estão à beira da extinção e são alvo de uma pesca que praticamente não traz benefício para ninguém. Pois é, não conseguimos fazer com que essa pesca seja proibida, muitos peixes fazem barulho, falamos sobre o mundo, sobre o silêncio, mas na verdade não é nada disso. Atualmente, tubarões que comeram vikings ainda nadam por aí. Eles se alimentam de animais mortos, então um viking na água teria o mesmo gosto de uma foca morta, que eles costumam comer. Olá a todos! Hoje vamos mergulhar no mundo secreto dos oceanos e dos rios com Bill François. Olá, Bill François. Olá, estamos muito felizes em recebê-lo no programa. É a primeira vez que fico em dúvida para apresentar alguém, porque já recebemos físicos, já recebemos biólogos, mas no seu caso, você está um pouco entre os dois, como poderíamos defini-lo? Então, Sim, eu me interesso por biofísica, ou seja, a física aplicada ao mundo vivo e mais especificamente em grandes escalas. Porque quando falamos de biofísica, pensamos principalmente nos pequenos mecanismos que existem dentro das células. É o termo que geralmente usamos para designar esse estudo das pequenas coisas biológicas, mas eu me interesso mais pelas coisas grandes, pelos grandes objetos. Animais e plantas funcionam seguindo leis físicas, pois a física está presente em todos os seres vivos. certo. Então, por exemplo, isso significa estudar o quê? A maneira como os peixes se deslocam. Por exemplo, tipicamente, é isso, eu fiz meu doutorado sobre isso, o deslocamento dos peixes e os cardumes de peixes. Então, isso obedece a leis físicas, então. Podemos olhar isso do ponto de vista de um biólogo, observando como as diferentes espécies de peixes vão se deslocar para a reprodução, escapar dos predadores, sua vida. Tentar entender, eventualmente também, dentro de cada peixe, quais são os mecanismos anatômicos que os fazem se mover. Esse é o ponto de vista biológico, geralmente é um zoom para dentro, olhamos em detalhes as pequenas diferenças entre as espécies, etc. Depois o ponto de vista do físico. Vai ser mais como dar um zoom para fora, por assim dizer. Costuma-se dizer entre os físicos que uma vaca é esférica, porque se quisermos modelar uma vaca, primeiro vamos supor que ela é uma esfera. E a princípio já vamos conseguir calcular um monte de coisas com bastante precisão, sem precisar ir para um nível de precisão maior e considerar as patas, a forma, etc. É mais ou menos a mesma coisa com o ponto de vista do físico sobre o deslocamento dos peixes. Vai ser simplificar o problema, modelá-lo de forma simples. Forças, energias, etc. E conseguir entender assim algumas grandes leis unificadoras. Certo, então você disse que estudou o deslocamento dos peixes. Era uma espécie em particular. Exatamente, né? O ponto de vista biológico seria dizer que estamos realmente olhando para uma espécie em particular. O ponto de vista do físico era mais tentar encontrar leis gerais. Mas, obviamente, não podemos escapar da diversidade da natureza. Então, como era experimental, tivemos que estudar espécies em particular. Trabalhamos com várias espécies, como o peixe-zebra, né, um pequeno peixe tropical de água doce. Ele é considerado o equivalente ao camundongo de laboratório entre os peixes. É um peixe cujo genoma já foi sequenciado e sobre o qual temos muitas formas transgênicas que são usadas em experimentos de laboratório. Sabemos criá-lo muito bem, de maneira muito controlada, muito padronizada, então é isso que os biólogos chamam de modelos animais. Isso permite modelar coisas dessa forma. Nós trabalhávamos com peixe-zebra porque eles eram fáceis de obter em aquário, mas também trabalhamos com peixes marinhos da América do Norte. Do lado oeste da América do Norte, que se chamam Cimatogaster agregata, que não tem realmente um nome em francês, é uma espécie de perca marinha. Parece um pouco com uma dourada cinza que tinha a particularidade de ser vivípara. Então, eles davam à luz aos filhotes já formados, como nós. Não passava por ovos e larvas, pois a maioria dos peixes nasce de ovos pequenos e passa por metamorfose. Nesse caso, o filhote nascia com quase metade do tamanho do adulto. Isso fazia com que, em 2 gerações, os indivíduos tivessem tamanhos bem padronizados, permitindo estudar como nadam juntos, se o tamanho influencia, se pequenos seguem grandes ou vice-versa. Certo, então isso vai ser extremamente interessante. E é verdade que esse é um campo, eu acho, do qual não se fala muito. Tanto assim, eu vou olhar um estudo que fazia perguntas para crianças e alguns tinham tendência a desenhar. Quando pediam para eles desenharem peixes, eles desenhavam pequenos quadrados de peixe empanado. E é verdade que talvez a gente esteja um pouco menos próximo do mundo marinho, talvez porque a gente o veja menos. A gente pode passear numa floresta, pode ver animais, talvez sejam animais aos quais estamos menos expostos.
Será que realmente existe toda uma vida dentro das florestas, dos riachos? Vida, com certeza. E é verdade que é um mundo que a gente não vê muito. Acho que para esse estudo sobre as crianças do ensino fundamental, mais ou menos, mais de 20% não faziam diferença entre, enfim, não faziam. A ligação, na verdade, entre o peixe que a gente come, esse alimento em cubos, e o animal peixe. Eles geralmente conhecem os dois, mas não fazem a diferença. Quando pedimos para desenharem um peixe sem especificar qual, eles podem desenhar o cubo ou o outro. Então é isso. Isso mostra como estamos desconectados desse universo. E não é que esse universo não nos afete, é que é um universo do qual estamos desconectados. Ou seja, o oceano, mais de uma respiração em cada duas, nós devemos ao oceano. Falamos muito sobre a floresta e sua importância, mas não quero tirar seu mérito. Mas o fitoplâncton são essas plantas microscópicas que vivem no mar. É isso que nos traz mais de uma, é nosso maior aliado contra o aquecimento global. É todo o funcionamento do planeta. São 75% da superfície do globo, então, antes de tudo, é o planeta Mar antes de ser o planeta Terra. Nós somos apenas pequenos ilhéus em nossos continentes, na verdade, mas no geral a Terra é o oceano. E por isso nos influencia o tempo todo em muitas coisas. Um exemplo bem concreto é o peixe que a gente come e a gente acabou cortando um pouco esse vínculo. É um dos últimos. Os animais, o peixe, quando a gente come, ainda tem mais ou menos a forma do animal na cabeça. Mas mesmo assim já não tem muita gente que compra o peixe inteiro na peixaria. E na verdade a gente acaba esquecendo toda essa importância desse universo e toda a riqueza que ele pode ter. Pior ainda para os rios, logo abaixo de casa, para os quais nem olhamos. E, no entanto, são universos onde há muita vida, muita riqueza, grandes focos de biodiversidade, tanto os oceanos quanto os rios, aliás. Certo, acho que vi um dado dizendo que há a maior diversidade de peixes nos rios, sendo que, na verdade, é uma parte muito pequena da massa de água na Terra. Sim, é menos de 1 milésimo, acho que é um 20 milésimo da água na Terra. A água que corre em nossas águas doces, sejam lagos, rios, lagoas, açudes, etc. Juntando tudo, todas essas águas doces, que apesar de tudo estão sempre presentes na paisagem, não dá para imaginar uma paisagem sem águas doces, sem uma lagoa, sem uma vala, um açude, um rio. Moramos próximos aos rios. A maioria dos departamentos franceses leva nomes de rios ou cursos d'água. Tudo isso representa menos de um 20 milésimo da água da Terra e a maior parte está nos grandes lagos americanos, no Lago Baikal e no Amazonas. Então, além disso, na verdade, nossos rios são ainda menos do que isso. Então, é realmente muito pouco como ambiente em termos de volume que ocupa na superfície do planeta. A água doce e, ao mesmo tempo, é muito pouca. Ainda não conhecemos todas as espécies de peixes, mas estimamos quantas existem. Novas espécies são descobertas diariamente, tanto no mar quanto em água doce. Mas se contarmos, existem mais de 30 mil espécies de peixes, há mais ou menos metade no mar, metade em água doce e um pouquinho mais no mar. Alguns por cento a mais, então isso quer dizer que em um volume 20 mil vezes menor, há praticamente o mesmo número de espécies de peixes em água doce. A biodiversidade é 20 mil vezes mais concentrada em água doce do que em água salgada. E aí, os peixes são um exemplo, mas poderíamos olhar para outras categorias de animais e seria semelhante. O peixe é o que há de mais visível. Eles são dos maiores animais aquáticos, facilitando o estudo dos peixes. Mas isso vale para a vida em geral. Como isso ocorre? Isso é um mistério que ainda não foi totalmente resolvido, porque certamente há muitos fatores envolvidos. Um dos fatores mais óbvios é que a água doce é muito fragmentada, muito dividida em comparação com o mar. Se você é um peixe, você olha para um globo terrestre do ponto de vista de um peixe. Bom, aqui não dá para ver muito bem, mas só existe um oceano, né? A gente fala dos mares, dos oceanos. Você pode nadar de um lugar a outro, passando por estreitos, mas sempre é possível ir de um ponto ao outro. Na verdade, o peixe só faz isso se estiver fora da sua faixa de temperatura habitual. Então, por exemplo, um peixe tropical do Caribe não vai conseguir ir para águas tropicais na Polinésia, porque para isso ele teria que passar pelo Polo Norte. É frio demais, assim como a Terra do Fogo. Ou o Cabo da Boa Esperança, mas é a mesma coisa. Infelizmente, agora há canais em Suez e no Panamá que misturam os oceanos e causam problemas, especialmente para os peixes. Existem dois oceanos, o Indo-Pacífico e o Atlântico, que inclui o Mediterrâneo, o Mar Negro, o Báltico, tudo isso está conectado.
E então, dois oceanos fazem com que, dentro de um mesmo oceano, a população seja bastante homogênea, encontramos basicamente as mesmas espécies. Enquanto que nos rios, se você pegar um rio como o Ródano, um rio, outro rio como o Loire, que no entanto não estão muito distantes em relação à nascente do Loire. Os cursos d'água que desaguam no Ródano e no Loire estão separados por poucas centenas de metros. Depois eles se afastam, mas é isso, né? Você pega dois cursos d'água próximos geograficamente. Por dentro, né, um peixe de um não tem como ir para o outro e vice-versa, né? A menos que ele passe pelo mar ou pela terra. Algumas espécies fazem isso, mas é raro e difícil. Ou pelo ar, mas ainda assim é muito complicado. Então isso cria zonas que ficam isoladas, o que chamamos de bacias hidrográficas, e que ficam isoladas umas das outras por milênios. Na França, essas áreas estão isoladas há mais de 10 mil anos desde a era glacial. E então, em 10 mil anos, temos espécies assim que surgem porque estão isoladas e isso cria uma grande diversidade. Os rios lembram um arquipélago de pequenas ilhas separadas, nelas vemos espécies endêmicas, é o mesmo caso. E então, eu também tinha visto que os rios e, consequentemente, o ecossistema subaquático tinham um papel extremamente importante em relação à fauna, em relação às florestas. Isso é verdade. Tudo está conectado, sim, tudo está conectado. O mar, os rios, as florestas, a terra. Há uma enorme troca, na verdade, de nutrientes e de moléculas químicas, de materiais entre essas diferentes entidades. E muitas vezes o que vemos é que a terra precisa do que o mar tem em grande quantidade e o mar precisa do que a terra tem em grande quantidade. Cada uma é pobre naquilo que a outra tem. Tipicamente, a vida marinha precisa de sílica e não é fácil encontrar sílica no mar. E é isso que está na base das conchas de muitas plantas e animais marinhos. As pequenas diatomáceas, por exemplo, essas algas microscópicas que alimentam toda a cadeia alimentar, precisam de uma frústula, que é como uma pequena concha de sílica, e isso elas nem sempre conseguem encontrar facilmente. Não é um material comum, um elemento químico que seja comum na água, né? Por isso, né, os rios que vão carregar esse tipo de coisa para o mar, através da erosão, acabam alimentando muito o oceano. Estima-se que mais da metade das espécies comerciais que pescamos, por exemplo, precisam de um rio em algum momento. 1/3 das espécies de peixes, eu acho, precisam dessas contribuições dos rios, crescem perto das fozes, etc. A produtividade que isso traz é realmente enorme graças a essa troca da terra para o mar, mas a troca inversa também existe, ela é ainda mais evidente. Ou seja, o mar também traz nutrientes para a terra, dos quais a terra precisa, especialmente as plantas. Tipicamente são principalmente o nitrogênio e o fósforo de que as plantas absolutamente precisam para viver. E para começar, a cadeia alimentar que nos alimenta. E no início era assim que se fertilizavam os solos com nitrogênio e fósforo. Isso ocorria principalmente na Europa, no fim da era glacial, quando as geleiras recuaram e expuseram a rocha. O que fertilizava os solos eram os animais marinhos que voltavam pelos rios, principalmente os peixes migratórios, como os salmões. Você conhece a história do salmão? Eles crescem no mar, mas sobem o rio onde nasceram para se reproduzir. E é uma longa viagem. Isso os cansa. Muitos morrem em algumas espécies e todos em outras, como o salmão do Atlântico. Alguns sobrevivem e descem de volta, mas muitos morrem. Eles são carregados pelos predadores, os ursos, as garças, as raposas, e então os cadáveres acabam se decompondo no solo. E isso faz com que esses salmões, que absorveram muito nitrogênio e fósforo no mar, quando cresceram, subam os rios, e aí alguns vão morrer. Seus corpos se decompõem, liberando nitrogênio e fósforo no solo. Isso ocorre com salmões, sabogas, trutas do mar e outros peixes migratórios. E isso, na verdade, foi o que deu o pontapé inicial para os nossos ecossistemas terrestres, na Europa, na América do Norte, no norte da Ásia, também nas regiões temperadas antes cobertas por gelo, e ainda hoje nos lugares onde ainda há muitos salmões e onde a terra emergiu das geleiras há pouco tempo. No Canadá, por exemplo, há estudos que mostram a diversidade de árvores, a diversidade de campos, de pássaros nas florestas. Enfim, a saúde dos ecossistemas florestais, dos ecossistemas terrestres, ela está correlacionada com a quantidade de salmões que sobem os rios. Até os anéis das árvores que indicam como e quão rápido cresceram são 1,5 mm mais grossos.
Nos anos em que muitos salmões sobem o rio, então, em um corte de árvore, você pode ver não só os invernos mais ou menos rigorosos, etc., como de costume, mas além disso, se houve ou não salmões, porque a árvore e o papel é salmão na origem. Então, na Europa, infelizmente, o salmão praticamente desapareceu. De qualquer forma, não há nem um décimo das populações de antes das primeiras barragens. Outros processos assumiram o papel das plantas que fixam nitrogênio, mas na verdade, com esse desaparecimento do salmão, nitrogênio e fósforo foram raros por muito tempo e fundamentais para a agricultura. E na Idade Média não havia realmente meios de enriquecer o solo com isso, exceto deixando pousios por muito tempo para que plantas fixassem nitrogênio com suas raízes. Ou plantas como as leguminosas fazem isso muito bem, como o feijão, essas coisas. Mas não havia realmente uma solução. E é por isso que depois, no século XIX, importamos guano. Então, na verdade, fezes de pássaros, excrementos de aves marinhas de todas as regiões onde havia. Principalmente, as zonas de ressurgência, áreas concorrentes que trazem nutrientes como sílica à superfície, alimentam o ecossistema marinho. Há muitos pássaros que se alimentam, eles se reúnem em colônias e então fazem o que tem que fazer. Isso gera toneladas de dejetos. E então o Chile, o Peru, isso é sempre a leste dos continentes por causa dos ventos predominantes. As zonas de ressurgência assim ficam a leste dos continentes, então o leste da África, o leste da América do Sul, o leste de várias ilhas da Oceania. Eram áreas de onde se extraía guano e exportava para a Europa, América do Norte, entre outros, para fertilizar os campos. E por quase um século ainda, até houve guerras por causa disso. Na verdade, era o mar que também alimentava o solo, mas indiretamente desse jeito. E depois tínhamos essas colônias de aves. Na verdade, nós as destruímos ao saquear o guano, porque elas faziam ninhos no guano, era o próprio substrato de nidificação delas. Isso mata as bactérias, é cheio de amônia, mata os parasitas. Então essas aves faziam ninhos ali e são necessários milênios de aves para formar camadas de guano. Então, uma vez que retiramos o guano, essas aves desapareceram. E foi aí que os alemães desenvolveram processos para fazer fertilizante nitrogenado a partir do gás natural e do ar. O ar contém dinitrogênio, que é estável, por isso foi preciso um processo químico para quebrá-lo e transformá-lo em compostos utilizáveis por plantas e consumidos por nós. Depois, no início do século XX, os alemães desenvolvem o processo Haber-Bosch, dando início à agricultura industrial. Hoje em dia não existe mais a ideia de que as terras cultivadas têm fome do que o mar traz. Sobrecarregadas, ao contrário, de nitrogênio, produzimos e aplicamos fertilizante em excesso, gerando muitas plantas para alimentar toneladas de animais que então digerem esses alimentos. E isso gera o chorume que a gente devolve para os campos para produzir ainda mais, até que hoje saturamos os solos de nitrogênio. Mas durante milênios, isso só aconteceu há algumas décadas depois da guerra, mas antes disso era realmente tudo diferente. Esse equilíbrio entre o oceano e as terras, e cada um precisa do que o outro oferece. Ainda vemos isso em algumas regiões, o que é curioso. Mas por que a Amazônia é tão verde e rica mesmo, estando em latitudes onde normalmente haveria desertos? Mesmo assim, quando a gente olha, já tem os Andes para dar água, são os Andes que bloqueiam as nuvens e fazem com que elas se condensem ali. Mas a água não é suficiente para ser rico, pelo contrário, a água vai lavar os nutrientes. Então, a princípio, para que ela seja tão rica, é preciso que haja um aporte de nutrientes. E qual é um dos principais aportes de nutrientes nesse nível, especialmente de fósforo? Na verdade, são ventos que vêm do Saara e trazem areias do Saara para a Amazônia em grande quantidade. E essas areias do Saara, elas contêm o quê? Elas contêm espinhas de peixe, restos de espinhas de peixe da época em que o Saara não era um deserto, mas um pântano. Não faz tanto tempo assim, faz uns 8.000 anos mais ou menos, já existiam humanos e até civilizações. Mas há 8.000 anos, o Saara era, em sua maior parte, um grande pântano onde havia muitos peixes. Esses peixes, bom, agora está seco, mas restam toneladas de sedimentos, principalmente restos de espinhas, e a hidroxiapatita, os precipitados de fósforo dessas espinhas acabam se espalhando assim. Isso alimenta a Amazônia, gerando várias trocas. Tudo está conectado. É interessante pensar que, quimicamente e físico-quimicamente, tudo no planeta está ligado. Um peixe antigo de milhares de anos atrás vai alimentar a Amazônia, que vai nos alimentar indiretamente através da soja ou, infelizmente, de coisas assim que vamos comer. Enfim, tudo está ligado.
Então, estou extrapolando um pouco, mas isso também quer dizer que quanto mais reduzimos a biodiversidade nos ambientes aquáticos, mais dependentes ficamos dos fertilizantes que adicionamos nas plantações? Sim, isso não é extrapolação, é exatamente isso. É direto, realmente. Toda essa biodiversidade aquática permite ter ambientes muito ricos. E ela permitia, tipicamente, se ainda tivéssemos grandes subidas de salmão, provavelmente teríamos uma agricultura bastante virtuosa ao redor das planícies aluviais, das florestas, dos rios, etc. Hoje dependemos de processos químicos muito poluentes para poder nos alimentar, o que nos torna dependentes do gás, portanto, de países nem sempre democráticos, etc. Então, sim, é claro que o momento em que escolhemos esse processo químico para fazer fertilizante, em vez de tentar um pouco de sobriedade e explorar o guano de forma inteligente, como os incas fizeram durante milênios, porque o guano ele foi redescoberto por Humboldt, um navegador alemão, um naturalista, nos anos 1800. Ele viajava ao longo da costa do Peru e, na verdade, ele redescobriu isso, sendo que antes disso ninguém sabia como os incas eram tão ricos e tão prósperos, mesmo vivendo em um deserto extremamente árido e inóspito. E, na verdade, agora redescobrimos isso. Sabemos muito bem que eles tinham essas ilhas de pássaros de onde extraíam o guano e o utilizavam. E isso era a base da agricultura deles, portanto, da energia deles, da população, etc. Mesmo sem dominar a roda, os incas conseguiram construir uma civilização próspera no deserto. Por outro lado, tinham regras muito rígidas. Se alguém matasse essas aves marinhas, as penas iam até a pena de morte se não protegesse, se não respeitasse a época de nidificação, por exemplo. Então esse guano, eles sabiam que era um recurso que se renovava muito devagar e precisava ser cuidado. Certo, em relação aos salmões, a gente sabe o que provocou então não o desaparecimento deles, mas a diminuição em relação àquela época? Sim, a gente sabe perfeitamente, na verdade, a diminuição do salmão começou nos anos 1400 a 1500. Então é realmente muito antigo, né, com os primeiros moinhos de água que permitiam barrar pequenos cursos d'água. No começo era para fazer farinha ou moer coisas, enfim, tirar energia assim com a água. Assim que começamos com isso, sabemos. Porque a gente vê isso em arquivos, comida humana, mas também em escavações arqueológicas perto dos rios, das margens, etc. Sabe-se que a população de salmões diminuiu desde então. Depois foram principalmente as barragens, isso se acelerou com a era industrial, quando começamos a construir mesmo as barragens hidrelétricas, foi aí que bloqueamos rios inteiros. Bloqueando só pequenos afluentes, os salmões ainda conseguiam passar em alguns pontos. Ao bloquear o rio inteiro, eles não passam mais. E paralelamente a isso, há a sobrepesca, há a poluição, obviamente, que sempre existe. E hoje, acredita-se que os principais fatores que causam isso, porque esse declínio não só não parou, mas continua e até mesmo está se acelerando. Hoje, então, está cada vez pior, enquanto sobem pouquíssimos salmões. Alguns anos atrás, só de brincadeira, eu sempre falava sobre o salmão do Dur, que era permitido pescar e servido em restaurantes e buffets. E eu dizia, não coma isso de jeito nenhum. É como comer um panda, algo inimaginável, já que todos sabem que é um animal ameaçado e, apesar de possivelmente ser saboroso, teria gosto de bambu. A gente não comeria panda, então eu dizia para eles, é como se vocês comessem panda. Hoje em dia é tão ameaçado quanto. Desde este ano isso deixou de ser piada ou metáfora. Agora há menos salmões dourados do que pandas subindo o rio anualmente. A pesca está proibida, mas isso não é suficiente, porque o problema é esse. Ainda existem problemas com a pesca. No mar, o salmão passa a maior parte da vida, mesmo não sendo mais pescado no rio. Ele é capturado por redes costeiras que não o visam, mas matam muitos peixes. Esse é um dos principais problemas. E então, todos esses fatores somados fazem com que hoje haja 10 mil vezes menos salmões do que antes do declínio. Então, é preciso imaginar que se hoje alguém pesca um salmão, e isso acontece, as pessoas que pescam no Rio Douro, por exemplo, mesmo pescando truta, de vez em quando eles pegam um salmão. Devemos lembrar que, ao capturar um salmão hoje, em 1500 teriam pescado 10 mil com o mesmo esforço. Pegando alguns dias para capturar um, eles teriam conseguido 10 mil, não dá para imaginar o que são 10 mil salmões. Isso enche várias salas, é inimaginável.
Além disso, eles eram muito maiores, então é ainda mais volume. É algo que a gente nem consegue imaginar. E um pescador pegava 10.000. Imagine como era isso nos rios. Alimentava muito, mas devia ter um fedor enorme quando os cadáveres começavam a morrer. Mas também a riqueza de vida que isso trazia, que alimentava todo um ecossistema, é absolutamente incrível, mas infelizmente a gente fez desaparecer. E existem soluções ou o caminho que seguimos é um pouco inevitável? Para esse ponto específico, as soluções são simples, existem questões mais complicadas. O salmão parece sofrer com o aquecimento global, mas nem tanto, porque nesse caso a solução é complicada, ou melhor, ela é difícil de implementar. Mas para o salmão, não, é preciso parar as pescas que podem capturar salmão. E claramente nenhum de nós precisa comer esses peixes. Existem muitas outras alternativas, tanto para os pescadores quanto para os consumidores. Então, realmente não é complicado de implementar e é preciso fazer o que outros países já fizeram há muito tempo, né? Ou seja, retirar as redes da faixa costeira, como fizeram nos Estados Unidos, um país que nem é conhecido por ser ecológico. Existe a Golden Mile, que está em vigor desde os anos 80. Então, 1 mile, ou seja, 2 quilômetros ao longo da costa, mais ou menos 1,8 km em 1 mile, não há redes. E então, né, os peixes, como os salmões, podem passar assim, usar esses corredores de migração. E eles têm populações de salmão totalmente viáveis e que estão indo muito bem. No Alasca, o salmão é pescado em grande quantidade de forma sustentável. Então, esse é o tipo de regulamentação. Nesse caso, não é complicado. É raro termos questões ecológicas que não exigem grandes mudanças. Infelizmente, nem essas pequenas ações conseguimos praticar. Existem tantos lobbies, interesses e hábitos idiotas que politicamente hoje em dia é difícil de fazer. Até mesmo as enguias que estão à beira da extinção e que são alvo de uma pesca que praticamente não traz lucro para ninguém. Pois é, a gente não consegue fazer com que essa pesca seja proibida. Isso é devido a quê? São resistências de lobby de pessoas locais, também um desconhecimento dos políticos das verdadeiras questões. Quando a gente compara com outros países, como os Estados Unidos, mas até mais perto de nós, a Inglaterra, ou mais longe, a Austrália, a Nova Zelândia, culturalmente há outros lobbies de conservação, mergulhadores, pescadores de linha e artesanais que conseguiram chamar a atenção dos políticos. Conseguir essa atenção não é difícil. Existe uma palavra que faz eles desligarem o aparelho auditivo: grana. Se mudamos de assunto, eles não se importam. E então, lá, o que eles conseguiram demonstrar para eles, e que é verdade, a economia prova totalmente, é que um peixe pescado por uma indústria rende de 100 a 1000 vezes menos do que um peixe morto, quero dizer, ou do que um peixe pescado por um pescador artesanal, um pescador de linha. A diferença entre os dois é de 10 a 1000 vezes do que isso traz para a economia, porque um peixe pescado por uma indústria rende apenas o seu preço por quilo e só, não vai além disso. E são métodos de pesca que são muito caros em energia, em combustível e subsídios também. Grandes barcos exigem investimentos, geralmente do Estado. Depois é preciso investimento, pois mandar para o desmanche ou modernizar é muito caro. Sem subsídios, a pesca industrial não seria viável atualmente. Além disso, rende pouco. O preço por quilo é geralmente até 10 euros para as espécies mais valorizadas, mais ou menos isso no leilão. Por outro lado, um peixe pescado de forma artesanal sustenta diretamente a pessoa que o pesca, com muito menos custos, pouquíssimos subsídios. Além disso, né, um peixe pescado por um amador é ainda melhor, mesmo sem ser vendido, pois faz parte da economia de lazer. Ele compra o necessário para cozinhar ou solta o peixe, o que é melhor, pois pode ser pescado várias vezes, multiplicando o negócio. Mas ele vai comprar o barco, vai comprar o equipamento, eventualmente o hotel, o guia, o aperitivo, etc. Enfim, é toda uma economia que funciona assim. Para mergulhadores, se houver ecoturismo de mergulho, isso pode ocorrer. Assim, eles fizeram os tomadores de decisão compreenderem esse serviço do ecossistema. Aqui, infelizmente, não, e ouvimos com muita frequência pessoas dizendo não, mas isso. É injusto que um peixe seja pescado por um pescador amador. Porque isso não dá lucro, enquanto há pessoas para quem isso é uma profissão. A gente ouve esse tipo de coisa, mas se olharmos para toda a economia como um todo, não. Eles estão completamente errados e, da mesma forma, eles também dizem isso com frequência.
É injusto que apenas uma espécie seja protegida, já que ela poderia sustentar quem trabalha com pesca. Porém, uma espécie protegida sustenta ainda mais pessoas. Em geral, por todos os serviços que ela proporciona, os serviços do ecossistema. Certo, então, voltando um pouco às ideias preconcebidas que temos sobre os peixes, existe uma ideia que é bem persistente, uma pergunta que me pediram para te fazer. Ao mesmo tempo, dizem frequentemente que os peixes dourados têm uma memória bem curta, até mesmo os peixes em geral têm uma memória bem curta. Isso é verdade ou é um mito? Sim, isso é um mito, né? Ouvimos muito essa história de que ele dá a volta no aquário em 3 segundos e esquece quando chega do outro lado. Não, isso não é verdade de jeito nenhum. Isso foi um pouco popularizado pelo filme Procurando Nemo, mas bom, é engraçado, mas não é verdade. Os peixes têm uma boa memória, eles se lembram de coisas por vários meses, até vários anos, dependendo da espécie. É isso que a ciência comprova, existem experimentos sobre isso e eles se lembram. Sim, eles não são tão inteligentes quanto nós. Ainda assim, alguns peixes têm capacidades cognitivas interessantes e seguimos aprendendo mais sobre isso. Não se trata de comparar inteligência, né? Por exemplo, sabemos resolver problemas de matemática ou construir foguetes que vão até a Lua. Mas outros animais com um cérebro diferente, sem dúvida menos elaborado, mas que têm capacidades igualmente interessantes, conseguem realizar feitos impressionantes. Assim como, por exemplo, um salmão consegue detectar, para citar os salmões, desde o Mar do Norte, da Groenlândia, o cheiro do seu rio natal e seguir esse rastro, mesmo com as turbulências no oceano. Que não é em linha reta, não é simplesmente sente-se mais, esquenta-se mais, então. Além disso, há um fator que os físicos modelaram, que é a entropia. Ele vai conseguir seguir um gradiente de entropia do cheiro para chegar aí até o riacho onde nasceu. E isso ele memoriza porque está na memória dele 3 ou 4 anos antes, quando ele deixou o rio, ele memorizou esse cheiro. Então, esse tipo de inteligência é bastante surpreendente, mas não podemos compará-la à nossa. Sim, em relação à inteligência, os peixes têm sistemas de comunicação, uma linguagem? Sim, não só um, há vários sistemas de comunicação por parte dos peixes. Langage, tudo depende do que entendemos por linguagem, mas se houver a noção de signo em uma linguagem simbólica, aí talvez não tenhamos isso. Outros animais podem ter. Vemos que os macacos, por exemplo, têm gritos que correspondem a diferentes predadores, diferentes situações. Existe uma linguagem nos gritos. Quando gritam arpíferos ou jaguar, o grito é diferente. Então talvez aí possamos falar mais de linguagem, mas tudo depende de como concordamos sobre a definição de linguagem. Mas os peixes, então, isso a princípio não. Porém, comunicar e transmitir informações uns aos outros e trocá-las, eles têm várias maneiras de fazer isso. Peixes fazem barulho e a água conduz som melhor que o ar, então o mundo subaquático não é silencioso. Há muitos peixes que fazem muito barulho de várias maneiras diferentes, seja com grunhidos usando a bexiga natatória, até mesmo as arampetes fazem barulhos com flatulências, e isso serve para eles se comunicarem também entre si, entre eles. Sim, absolutamente sim, porque também há comunicação entre espécies, mas nesse caso é dentro da mesma espécie. Não sabemos o que dizem e talvez nem queiramos saber, é problema deles. Então existem várias formas de comunicação pelo som, mas também muito pelas feromônios, ou seja, cheiros que têm significado. Uma história engraçada sobre isso. C. As feromônios de alerta. Então, há muitos peixinhos que liberam feromônios de alerta para avisar seus companheiros quando estão feridos ou sendo atacados por um predador. E tem até alguns que sabem, na verdade, que isso vai atrair ainda mais predadores se fizerem isso e que mesmo assim acabam fazendo. Quando eles são capturados por um predador, porque ainda liberam muitos feromônios, outros predadores aparecem, eles brigam pela presa e a presa tem uma chance de escapar nesse momento. Então existem truques assim. E o mais engraçado é o lúcio que vive nas nossas águas. E os índios da América do Norte já tinham notado há muito tempo que os lúcios nunca digerem no mesmo lugar onde caçam. E bem, isso só foi estudado pela ciência recentemente, mas foram feitos experimentos. Mesmo em ambientes controlados, percebeu-se que era sistemático, o lúcio. Ele faz sua pausa para digestão em um lugar oposto ao local onde vai caçar. E na verdade, isso acontece porque quando ele engole as presas, elas ainda estão um pouco vivas e no estômago dele acabam ficando cheias de feromônios de alerta. E portanto, nos seus excrementos, e se as presas sentem o excremento do lúcio, elas ficam com medo.
Por isso, ele vai ao banheiro o mais longe possível da sua cozinha. É bem engraçado em relação à sua despensa, de qualquer forma. Feromônios são usados pelos peixes para se comunicar, além de atitudes corporais. Por exemplo, para ser limpo por um peixe limpador, existe todo um ritual de gestos, então isso acontece absolutamente entre espécies, mas também entre as espécies durante a reprodução, etc. Existem todos os tipos de gestos entre machos e fêmeas, entre machos que brigam, etc. Também tem a cor, e muitos peixes mudam de cor, na verdade, um pouco como os polvos. Eles possuem cromatóforos, células que se dilatam em várias cores como pixels, permitindo mudar de cor. A cor dos olhos transmite informações e há outros sentidos, né? Simplesmente os movimentos, etc. Existem várias maneiras assim que os peixes têm de se comunicar muito, na verdade. As cores. Isso me surpreende, porque me parecia que justamente no oceano, assim que a gente desce um pouquinho de profundidade, já tem muito pouca luz. Como é que eles conseguem ver cores em um ambiente onde a luz não passa muito bem? Então, é principalmente para as espécies que vivem em pouca profundidade, onde ainda tem luz, mas realmente, assim que a gente desce, tem muito pouca luz. As cores desaparecem uma após a outra, começando pelas mais quentes, entre aspas, como o vermelho. A 5 metros já não tem mais vermelho, e a luz também desaparece muito rápido. A 400 metros já quase não tem mais luz, e a 1000 metros zero de luz do Sol. Já para começar, isso ocorre principalmente na superfície. Espécies que se comunicam por cores. Elas também têm um espectro de cores visíveis maior que o nosso, alcançando até os ultravioletas. Peixes geralmente enxergam bem os ultravioletas. E isso faz com que tenham cores menos absorvidas e menos profundas na água, o que já é uma vantagem, embora os UV também sumam completamente após certo ponto. E então, finalmente, nas grandes profundezas, alguns peixes vão emitir sua própria luz. Então isso permite a eles, é por isso que os peixes abissais, mesmo sem luz nas profundezas, eles ainda possuem olhos. Do Sol é que eles têm olhos para ver a bioluminescência, né? Ou seja, na luz emitida por outras criaturas, enfim, pelos próprios animais. Ok. O que significa que, na verdade, dependendo da profundidade em que estamos, temos ecossistemas que podem ser completamente diferentes de uma profundidade para outra. Sim, temos ambientes muito diferentes, porque existem leis físicas muito diferentes, porque há condições de luz muito diferentes, principalmente. E acima de tudo, o que a luz traz? Ela traz a vida através das plantas, pela fotossíntese, ela traz o alimento. O produtor primário, uma cadeia alimentar, sempre começa pelas plantas que captam a luz, o CO2, e transformam isso em açúcares. E depois podemos comer esses açúcares, e então sermos comidos por outro que vai se alimentar. E assim, na Terra, existem 3 ou 4 níveis. Uma planta, um herbívoro, um carnívoro, normalmente para por aí, mas no mar há muitos níveis que se alimentam entre si. Mas sempre começa pelo sol e pelas plantas, só que então se você descer muito não tem mais sol, não tem mais plantas. Então o que vai acontecer? Duas coisas. A migração vertical, então a maioria das espécies que vivem nas zonas que chamamos de mesopelágicas. Então não são realmente os abismos, mas também não é a superfície. Elas vão subir todo dia para comer plantas e descer toda noite para escapar dos predadores. E então vai haver todo um ciclo assim, o fitoplâncton. As plantas vão se mover no sentido inverso, vão descer à noite e subir durante o dia, e os animais vão subir mais à noite e descer durante o dia. Isso faz com que esse movimento aconteça por milhares de metros às vezes. Então essa é a maior migração em biomassa do mundo vivo. Isso acontece toda noite no oceano para capturar esse alimento. É isso que faz o oceano capturar CO2. Dizemos que ele é aliado contra o aquecimento global, mas como faz isso? Na verdade, são todas essas plantas na superfície que absorvem o CO2 pela fotossíntese e o armazenam em seus organismos. Depois os animais vêm comer, as plantas descem. Eles digerem isso em profundidade. Hoje em dia se fala muito de digestão, mas isso é fundamental porque assim, eles digerem em profundidade. E o que acontece? Isso cai em profundidades de onde não volta mais à superfície por séculos, milênios. Porque o oceano não é uma camada de água homogênea, é como um bolo. Existem camadas e podemos prender coisas abaixo de certas camadas de água profunda, de água fria e um pouco densa. E é assim que o carbono é sequestrado e é por isso que isso acontece. Da mesma forma, os animais que morrem, o carbono deles vai cair assim para as profundezas.
O que chamamos de neve marinha são todos esses detritos que caem da superfície e vão alimentar os abismos um pouco mais profundos. E então, bem mais embaixo, onde não há mais luz nenhuma, ainda tem oxigênio, porque o oxigênio também vem das plantas. As plantas colocaram tanto oxigênio há tanto tempo que ainda tem oxigênio, mas não há luz, então os animais das zonas afóticas realmente profundas vivem sem iluminação. Ou eles comem neve marinha, ou comem colegas que comem neve marinha, ou então o que eles fazem, eles não têm nada para comer. E aí, felizmente, a vida é o grupo. A outra maneira, nas grandes profundezas, de contornar todo esse sistema baseado na luz e criar produtores primários em outro princípio, que é a quimiossíntese. Então isso acontece nas fontes hidrotermais. São essas fontes hidrotermais, basicamente geysers mais submarinos, onde a água jorra, mas debaixo d'água, e ela carrega muitos elementos químicos nessas fontes. É uma água extremamente quente, acima de 100 graus, porém em grandes profundidades, com alta pressão, ela ferve a temperaturas bem superiores. Não é água fervente, mas é extremamente quente. E isso provoca reações químicas. E, na verdade, existem bactérias que aproveitam a energia dessas reações químicas, baseadas principalmente no enxofre, como em todos os geysers há enxofre. Com essa energia, elas sintetizam açúcares e iniciam uma cadeia alimentar, formando uma vida totalmente paralela à que conhecemos no planeta. É totalmente louco e nos dá pistas sobre a origem da vida nesses ambientes que hoje estão ameaçados, porque esses ambientes, como há muitas reações químicas, precipitam, e há empresas que querem explorar, na verdade, esses metais. Isso seria muito perigoso para o equilíbrio do oceano. Certo, porque tudo está interconectado. Se desregulamos a base, acabamos desregulando em cascata todos os ecossistemas. Exatamente, uma exploração assim é muito perigosa. Primeiro, destruiremos ecossistemas com vidas paralelas que podem ter o segredo da origem da vida. Ali provavelmente surgiu a vida, por isso também guarda segredos. Para nós, para nos curarmos, para entendermos melhor o nosso organismo e para todo tipo de tecnologia que poderia nos beneficiar, conhecemos menos de 10% das espécies do oceano, especialmente nas áreas mais interessantes, pois sabemos muito pouco sobre elas. Então isso já é um grande perigo. Depois, de fato, vamos perturbar uma peça do quebra-cabeça, vamos empurrar um dos dominós e tudo pode desmoronar, ainda mais porque não é só um dominó. Se rasparmos essas áreas, nuvens de sedimentos serão formadas e afetarão toda a coluna d'água acima. Então é mais do que um dominó, é como se fosse um elefante andando em cima do tabuleiro de dominós. Certo, em relação a essas espécies, como a gente pode fazer para estudá-las, já que elas estão a uma profundidade bem grande? É muito complicado mandar expedições, né, submarinos. Como a gente pode fazer para coletar informações e ver um pouco como esses ecossistemas evoluem? Existem robôs, na verdade, é a distância. Então são robôs submarinos com braços articulados que capturam os espécimes, que filmam, que observam, que fazem medições, coletas, etc. Por enquanto, usamos isso porque, apesar de podermos ir a essas profundezas com submarinos tripulados, ainda é muito complicado e perigoso. Ouvi que nessas profundezas há peixes que crescem desproporcionalmente. Isso é verdade ou mito? São ambientes pobres em nutrientes, por isso quase não há coisas grandes. Porque, como dissemos, além da neve marinha e dos fumantes negros, não há muitas fontes de alimento. Existe outra, porque não podemos realmente chamar isso de neve marinha, é um pouco grande demais para ser neve, são as baleias que morrem, isso cria oásis de vida, os cadáveres de baleias. Então isso pode alimentar animais, peixes que podem chegar a cerca de 1 metro durante alguns meses, porque uma baleia morta é muita massa de alimento, mas animais muito grandes nas grandes profundezas não tem tantos assim, e os que existem terão uma vida bem mais lenta. Por isso, eles precisam economizar energia sempre. Existem grandes tubarões com mais de 2 metros, mas vivem de forma muito lenta. Aqui, né, estamos falando das profundezas, mais ou menos onde estão os fumadores negros, então por volta dos 2.000 metros. Ainda mais abaixo, há muito menos vida ainda, e ela vai ficando cada vez menor. Esses animais, como peixes e lanternas, que parecem monstruosos, na verdade, são bem pequenos. Porque, sim, é decepcionante. É meio como os pinguins. A gente vê os filmes, né, tem a impressão de que eles têm 2,50 metros de altura, que são maiores que os humanos, a marcha dos imperadores, e aí, na verdade, são uns frangões. Ele tem o tamanho de um peru, o pinguim imperador. É um pouco decepcionante mesmo sendo fofo, mas é basicamente a mesma coisa.
Eu diria que eles são enormes, mas na verdade não são, e os realmente grandes, porque tem coisas enormes no oceano. De fato, eles vivem realmente em grandes profundidades, mas não nessas faixas de profundidade. Eles ficam mais entre 100 metros, 300 metros, 1000 metros no máximo. Por exemplo, lulas gigantes não são peixes, mas animais enormes, como as lulas colossais. Elas podem chegar a mais de 10, 12 metros, não vivem no fundo da Fossa das Marianas. Vivem mais entre 300 e 1000 metros. O mesmo vale para o regaleco. Então, esse peixe muito comprido originou várias lendas de serpentes marinhas. Ele é tão comprido quanto a cobra do videogame Snake, aquele jogo bem antigo de boomer. Essa cobra pode morder o próprio rabo e se comer quando está com falta de nutrientes. Então, ele pratica autotomia e é capaz disso. Em geral, a gente sempre encontra ele sem a ponta do rabo, porque não se sabe exatamente se ele sempre come ou se. Às vezes, agem como lagartos para fugir de predadores. De início, fazem isso. Então, é um peixe grande, parecido com uma fita, que pode chegar a mais de 10 metros de comprimento, mas é a mesma coisa. Ele vive mais ou menos a 100 metros de profundidade. É nessas áreas que realmente existe mistério e vida, e uma biomassa muito, muito grande, porque é a zona onde pode subir à superfície para aproveitar o que a luz produz e depois descer novamente. O peixe mais abundante do mundo está nessa área, sabe qual é? O ciclotone. Ninguém conhece o número, mas isso não significa nada para ninguém. Acho que é um 1 com 16 zeros atrás, então quantos existem é muito. Qual é o tamanho dele? Ele tem esse tamanho, tem no máximo uns 15 centímetros, vamos dizer assim. Ele vive em grandes cardumes, tem dentes grandes, é um pouco como uma anchova, mas com dentes grandes. E ninguém tinha nem notado ele até alguns anos atrás, quando perceberam que era o maior, o peixe mais numeroso do mundo. O mais abundante acho que foi em 2015. Ok, então, é algo bem recente e é o mais abundante. E isso prova que ainda há muita coisa para descobrir no oceano, é mais abundante e graças a Deus por isso. Ninguém explora isso porque está a grandes profundidades, cerca de 300 a 400 metros, e esperamos que isso não aconteça porque ele certamente desempenha um papel inesperado, mas enorme. Falando em superlativos, sabemos qual é o tamanho do maior animal marinho, o maior peixe. Talvez a gente descubra outros ainda maiores, é isso, toda a beleza, falo sinceramente. Não é para lançar a mão da criptozoologia ou de sonhos com monstros do Lago Ness. Por exemplo, o tubarão boca grande, que pode passar de 7 metros, é um comedor de plâncton incrível com boca fosforescente para atrair o plâncton. Ele foi descoberto no fim dos anos 70. Isso mostra a esperança de ainda descobrirmos muito no oceano. Então, o maior peixe marinho é o tubarão-baleia, ele é fácil de ver, vive mais na superfície, também é um tubarão que se alimenta de plâncton e pode chegar a esse tamanho. Acho que são 18 metros, algo assim, quase do tamanho de uma baleia, mas é bom conferir, talvez uns 15 metros, enfim, é bem grande. O maior peixe ósseo, então, da família dos peixes mais próximos da gente, porque esse é um peixe cartilaginoso. O tubarão-baleia faz parte da família dos tubarões, é bem distante. O peixe-lua é o maior peixe ósseo e pode pesar até 2 toneladas. Ele não se alimenta de plâncton, mas de águas vivas, animais gelatinosos vivendo de forma tranquila. Vamos dizer depois, o maior animal de todos não é um peixe, porque na verdade um peixe. A maioria dos peixes, com algumas exceções, como o atum-rabilho, tem sangue frio, então eles ficam na mesma temperatura da água. Agora, se a gente quiser um animal muito, muito grande, precisa de um animal que viva em lugares frios. Porque é lá, perto dos polos, que venta durante 6 meses por ano. E, portanto, pode haver grandes florescimentos de fitoplâncton, grandes desenvolvimentos de alimento. O oceano é mais nutritivo perto dos polos do que do Equador, por isso o tubarão-baleia, que vive em águas quentes, pode crescer muito, mas não atinge seu tamanho máximo. É necessário um animal que suporte viver próximo aos polos por boa parte do ano. E se fosse um animal de sangue frio? O frio reduziria seu metabolismo, tornando-o ineficiente para isso. Então, fisicamente, esse é um exemplo de como a física dita a forma da natureza, fisicamente. O maior animal do mundo precisa ter sangue quente, viver perto dos polos e viver na água. Não pode ser um dinossauro ou um elefante, porque na Terra a gravidade limita o tamanho dos animais. Por quê? Porque a seção dos ossos evolui mais devagar do que a massa do animal.
A massa do animal cresce com o cubo do comprimento, pois é um volume, enquanto a seção do osso, por ser uma superfície, cresce com o quadrado do comprimento. Se você aumenta proporcionalmente o tamanho de um animal, chega um ponto em que ele se quebra, pois os ossos não suportam. Um elefante não consegue pular uma calçada, pois quebraria os ossos. Você nunca verá um elefante pulando. Então, esse fenômeno limita totalmente o tamanho dos animais na Terra. Então, eles precisam viver na água, precisam viver perto dos polos, precisam ter sangue quente. A gente já está chegando bem perto de uma baleia aqui. E, na verdade, a baleia é o maior animal que já existiu. Mais de 30 metros para as baleias azuis. E acabaram de encontrar um fóssil de um animal que, pelo tamanho das vértebras, parece ser um pouquinho maior que a baleia azul. Mas também era uma baleia, na verdade. E, na verdade, sabemos que as nossas baleias já chegam até mesmo ao tamanho da baleia azul. Outro limite físico, que é, como dissemos, o sangue quente. Na verdade, o problema da baleia é o superaquecimento, pois aumentar o tamanho de um animal de sangue quente causa isso. Como disse, o volume cresce bem mais rápido que a superfície. Na verdade, o volume do animal, sua massa muscular, é o que produz o calor e a superfície é o que vai dissipar esse calor. E aí o que acontece? Se você dobrar o tamanho de uma baleia, a superfície vai ser 4 vezes maior se você dobrar o comprimento de uma baleia. Mas o volume, por sua vez, vai ser 4 vezes 2, então dá 8 vezes, então o volume vai ser 8 vezes maior. Então, em determinado momento, na verdade, a superfície não vai ser suficiente para dissipar o calor e por isso as baleias acabam superaquecendo o tempo todo. Se a gente mata uma baleia, não é para fazer isso, mas quando os esquimós matam uma baleia para comer, ela cozinha sozinha, simplesmente por causa de todo o calor acumulado que não consegue mais sair. Na verdade, é o coração da baleia que, ao bombear sangue para fora, resfria e impede seu superaquecimento. Se matamos e ela cozinha, a baleia está sempre perto de superaquecer devido ao calor. Da mesma forma, ao contrário, os animais muito pequenos de sangue quente estão sempre no limite da hipotermia. O menor mamífero, o musaranho etrusco, que é mais leve do que uma moeda de 1 centavo, ela come a cada meia hora, é obrigada a comer, tem um ritmo cardíaco extremamente rápido, um metabolismo muito acelerado. Se ela ficar meia hora sem comer, desmaia por hipotermia. Só de colocá-la na mão, o calor já a reanima. É tão pequena, uma gracinha. Mas os animais pequenos têm problema com o frio. Até mesmo um bebê, um recém-nascido, sente muito mais frio, precisa ser aquecido mais do que um humano adulto de bom tamanho. E com a baleia é a mesma coisa. Então, aí está o limite. A gente não sabe quais animais muito grandes ainda podem ser descobertos no oceano, mas a gente sabe qual é o limite do maior que vamos encontrar. Mais cedo, a gente também falou que abaixo de uma certa profundidade, os animais têm um metabolismo que funciona mais devagar. Isso quer dizer que eles vivem mais tempo? Muitas vezes, sim, está relacionado. Porque eles estão em água mais fria, então todas as reações químicas do corpo deles acontecem mais devagar, incluindo os processos de oxidação, envelhecimento, etc. Muitas vezes, nas grandes profundezas, peixes e outros animais tendem a viver mais tempo. Nós temos até entre os recordes de longevidade, bom, na verdade não há recorde porque existem algumas águas vivas que são imortais, mas há animais que vivem muito tempo, como as esponjas e vermes. Esponjas que vivem em grandes profundidades possuem um esqueleto magnífico. E foi calculado, graças a esse esqueleto de verme, que alguns indivíduos tinham 17 mil anos. Então, enquanto pintávamos mamutes nas cavernas, a esponja já estava lá, sobre vertebrados, não em grandes profundidades, mas sim em águas frias. Temos tubarões que podem viver mais de 800 anos, como o tubarão da Groenlândia, que foi medido. Já encontramos indivíduos datados com 500 anos, mas como estavam longe de ser os maiores que pescamos, é provável que os maiores tivessem mais de 800 anos. Então, hoje existem tubarões que comeram vikings e ainda estão nadando porque eles se alimentam de animais mortos. Um viking na água deve ter gosto de foca morta, que é comum na alimentação deles. Hoje podemos comer tubarão que comeu viking, especialidade da Islândia, embora não seja bom. Eles deixam apodrecer porque é tóxico, cheio de amônia, e para tirar a ureia, para degradá-la, eles deixam apodrecer debaixo da terra. Durante 6 meses, eles fazem pequenos cubos usados como aperitivos com gosto de desktop, misturados com óleo de fígado de bacalhau, ficam realmente nojentos, mas existem. Então são animais que vivem mais de 800 anos,
É realmente louco pensar nisso. Testemunhas assim, tudo o que eles puderam ver ou não ver, porque depois de um tempo eles acabam ficando cegos. Eles têm parasitas nos olhos e sentem eletricidade de outro jeito. Tudo isso é louco e ligado às grandes profundezas. E é por isso, aliás, que a pesca em grandes profundezas, ela demora muito para amadurecer, para se reproduzir. Quando você come, por exemplo, o peixe chamado sebasti, que é vendido frequentemente nas peixarias, e muitas vezes com o nome de dourada sebasti, mas isso não tem nada a ver com a dourada. É um peixe que só vai amadurecer com mais de 20, 30 anos e não é raro comprar um desses. Na verdade, ele tem mais de 100 anos, quase 200. Ou seja, comemos um peixe que talvez tenha conhecido Napoleão, o que é estranho, por isso ele costuma ser pouco sustentável. Algumas pescarias conseguem se regulamentar, mas em geral peixes de grandes profundidades são pouco sustentáveis. Então agora estamos chegando ao final da nossa entrevista. Sempre reservo um tempo na entrevista para falar sobre as obras e sobre o convidado. Você escreveu vários livros, incluindo um com um título que me intrigou. É a eloquência da sardinha. Me parece absolutamente curioso que uma sardinha possa ser eloquente. Discutimos recentemente as várias formas de comunicação dos peixes, então acredito que uma sardinha é bem eloquente, ainda mais por conseguirem formar cardumes. De vários milhões de indivíduos que tomam decisões todas juntas, sem nem precisar conversar. Se isso não é a eloquência suprema, conseguir tomar uma decisão e escolher uma rota migratória ou escapar de um predador, todos juntos em milhões, sem falar uns com os outros. Mesmo com debates, temos dificuldade em escolher um primeiro-ministro. Para mim, isso é verdadeira eloquência. Não é só sobre sardinhas, mas sobre o mundo marinho, com histórias, anedotas e segredos do oceano. Certo. E agora você está escrevendo outro livro que deve sair daqui a um mês. Em novembro de 2025, sobre a água doce. Esse mundo pouco conhecido do oceano é tão rico e variado quanto, obedecendo também a leis físicas interessantes da água. E então, é um belo livro da editora Tana, que vai se chamar Águas Doces, pelo menos já diz o que quer dizer Águas Doces no plural, e em colaboração com Ian Arthus Bernard. Então, ele forneceu as fotos vistas de cima de centenas de lugares de água doce no mundo, muitas vezes bastante espetaculares. Para cada imagem vista de cima, conta o que há por baixo. Então, a vida surpreendente e escondida dos animais, das plantas, das criaturas inesperadas que vivem sob as águas doces. Obrigado. Vamos incluir o livro na descrição para quem quiser. De qualquer forma, muito obrigado por essa entrevista que foi extremamente interessante. Legendas, obrigado a você, obrigado por ter assistido ao episódio até o fim. Não hesite em se inscrever para não perder os próximos. Até breve.